Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Dízimo e salvação. Não é uma questão difícil, porém é extensa e se torna polêmica apenas, principalmente nos lábios daqueles que manipulam as pessoas, subjugando elas, tentando ensinar a necessidade do dízimo, através de deixá-las aterrorizadas com o perigo de que elas podem até perder a salvação se não forem dizimistas. Neste vídeo nós procuraremos falar em resumo, pois, como falei, falar sobre a transição da antiga para a nova aliança no sangue de Cristo é bem extenso e o respaldo é grande e glorioso dentro das Sagradas Escrituras, mas nós traremos em resumo a questão: quem não dizima perde a salvação? Então fica conosco até o final. Você está no canal Bíblia de Fato, seja um inscrito do nosso canal e vamos juntos estudar as Sagradas Escrituras. Deus escolheu a nação de Israel como propriedade peculiar, cujo os valores de Israel deveriam ser diferentes dos valores das outras nações. Então Deus escolheu um povo para si, para que lhe desse louvor, e os estatutos, os mandamentos, os preceitos e as leis que Deus deu a Israel deveria ser cumprida pelo seu povo para que eles de fato fossem as testemunhas de Jeová para as outras nações, fazendo a vontade de Deus. Ao longo do tempo, como é comum para aqueles que praticam a religião, Israel achou que eles ainda eram o povo de Deus por terem templo, arca da aliança, por cumprirem a liturgia, mesmo que não seja de coração, porque Deus os censurou em Isaías 29:13, dizendo que eles adoram apenas com os lábios, mas o seu coração está longe de Deus, porque eles adoram apenas com coisas decoradas que aprenderam dos homens. O sentido real de adoração, agora Israel tornou ela impura, uma adoração suja que Deus não recebe. O dízimo foi instituído para a nação de Israel, um meio pelo qual se honra o nome do Senhor e declara que Ele é a nossa subsistência, o possuidor dos céus e da terra, Ele é quem cuida de nós como pastor. E dar-se honra a Deus por meio daquilo que é trazido aos seus pés. Nem tudo aquilo que Deus deu ao seu povo para que eles cumprissem e observassem é condição para a salvação. Para Israel, o dízimo, e até para a igreja, basicamente os seus dois rituais, o batismo e a ceia do Senhor, também não são condições para a salvação. Para nós compreendermos aquilo que é óbvio, que o dízimo não é condição para a salvação, e explicarmos isso de forma bíblica, é importante que você, estudante das Sagradas Escrituras, compreenda a transição da antiga aliança para a nova aliança e o que foi necessário ser realizado para que a salvação fosse dada aos homens. E o que é a transição da antiga aliança para a nova aliança? Seria a inutilidade ou a deficiência da lei do Senhor por causa da carne, porque a lei é boa, é santa, está estabelecida, mas a carne humana, a impossibilidade de o homem ser fiel a Deus em todos os seus preceitos e por isso ter o mérito da salvação é impossível, porque todos pecaram, destituídos são da glória de Deus e o homem ele se inclina mais para o pecado. É aquilo que a Bíblia fala de um coração de pedra que seria transformado em um coração de carne. O homem, agora flexível pela morada do Espírito Santo, agora teria condições de, em agradecimento e reverência e temor ao Deus Todo-Poderoso, depois de ter recebido a salvação de graça, obedecer porque é salvo, não obedecer para ser salvo, pois nós recebemos um presente e um dom de Deus. Por isso que hoje, na nova aliança, eu não sou salvo porque eu sou obediente. Do contrário, nenhum de nós seríamos salvos, porque todos nós pecamos. Mas nós procuramos ser fiéis a Deus porque somos salvos. E por que nós somos salvos?
Pegue a sua Bíblia comigo para nós conferirmos alguns textos importantes dentro dessa questão da salvação. Em Romanos capítulo 3, versículos 21, diz: Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. No versículo 24 ele diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Esse texto ele se torna bem completo em relação a alguém que tenta oprimir um cristão, dizendo que se ele não é dizimista, ele não tem a salvação, mesmo que para isso precisamos explicar a necessidade de sermos contribuintes de forma generosa quanto àquilo que dentro da história da igreja já foi estabelecido como o dízimo. O texto diz, sendo justificados. O Senhor nos declara justos. A justiça, aquela que o juiz cobrava por conta do pecado, tendo seu pagamento à morte, agora ela foi aplacada e satisfeita através do processo chamado de propiciação, ou tornar aceitável. A tampa da Arca da Aliança era chamada de propiciatório. Então Deus nos aceitou através daquilo que na tampa do propiciatório era entregue. Como o tabernáculo da antiga aliança era a sombra do verdadeiro tabernáculo, Cristo, que agora leva o seu próprio sangue, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não agora na tampa da aliança material, mas diante do trono de Deus. A tampa da aliança é a sombra ou figura do próprio trono de Deus. Quando Deus diz, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés, é na condição da conclusão da obra da salvação, ou seja, você venceu, conforme Apocalipse 5, quando o ancião diz, não chore, João, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu e é digno de tomar o livro e desatar os seus 7 selos e comprar para Deus homens de toda tribo, língua e nação. E essa justificação vem para nós gratuitamente. Não há necessidade de pagamento. Não existe mérito, nada absolutamente em nós que nós possamos fazer para adquirir. Preste bem atenção. Não há nada em nós que precisamos fazer para adquirir a salvação. Mas existe em nós algo que precisamos fazer para conservar a salvação. Em 1 João 5,18 diz que aquele que é nascido de Deus, ou seja, que é nascido de novo, que é nascido do alto, não vive na prática do pecado, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Isso significa que salvação está relacionado a fé e fidelidade. E perdição ou danação eterna está relacionado a incredulidade e desobediência. Logo, se eu tenho fé em Jesus Cristo que me salva, eu buscarei ser obediente a Ele. Logo, se eu não creio num Jesus que me salva, não há necessidade de obedecê-lo. Então, essa obediência ela trabalha no contexto de conservar o presente que me foi entregue. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não se embaraçando com o negócio desta vida. Não amando o presente século. Aquele que perseverar até o fim será salvo, não negando a Jesus diante dos homens para que ele não nos negue diante do Pai. O nosso serviço como verdadeiro cristão é conservar os valores do reino, e quando eu conservo os valores do reino, eu sou parte deste reino, parte deste corpo ou parte desta casa espiritual. E com isso, eu estou conservando em mim a graça de Deus. Pois é possível, segundo o próprio contexto de Hebreus, que explica muito bem a transição da antiga para a nova aliança, decairmos da graça, deixarmos a congregação, profanarmos aquilo que é sagrado a Deus, profanarmos a nossa comunhão com o Espírito Santo. No capítulo 4 de Romanos, fala sobre essa questão da justificação pela fé, tendo como exemplo o próprio Abraão. No capítulo 4, a partir do versículo 1, ele explica que Abraão alcançou pela fé. Mas o texto de capítulo 4
e versículo 14 diz: pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme e toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Veja, não é um acidente de percurso que a lei deu errado e agora vamos tentar um plano B. Não, é o processo de salvação. Tanto é que a salvação pela fé, ela é promovida para a nação de Israel também. Abraão, ele foi justificado não pela obra da circuncisão, mas pela fé no Deus Altíssimo. E nesse mesmo contexto de Abraão, antes mesmo da lei, já havia a circuncisão e já havia também o dízimo, onde Abraão considerou Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo, considerando ele maior e honrando ao Senhor, que o protegeu no caminho da guerra dos 5 reis contra 4 e deu toda a provisão que Abraão precisava, mesmo ele devolvendo para o rei de Sodoma. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça nos salva. O veículo de comunicação desta salvação pela graça é a fé em Cristo Jesus. É a fé no sacrifício expiatório e vicário de Cristo. Quando João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está falando de expiação. Expiar significa raspar uma crosta grossa, ou seja, havia algo que nos cobria, nos deixava reprováveis diante de Deus. Mas, vindo Cristo, juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais. Nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja que nesse processo não vemos Cristo cobrando nada, porque é dado gratuitamente. Na atualidade, as indulgências elas foram desenterradas. Uma indulgência significa um pagamento. É o mesmo que uma simonia, para falar dentro do contexto bíblico, quando Simão queria comprar a dádiva de Deus com dinheiro. Por causa disso, ele foi amaldiçoado. As indulgências estão no contexto, principalmente na questão da construção da Basílica de São Pedro, onde agora as pessoas poderiam salvar os seus parentes e poderiam retirar os seus pecados no tilintar da moeda no gasofilácio, ou seja, quanto mais você dar de dinheiro em dízimo, em oferta, mais as bênçãos de Deus, o perdão de Deus e a graça de Deus estarão sobre você. Isso é uma heresia com uma devastação assustadora. Imagina alguém que por algum acidente financeiro não pode trazer o dízimo à igreja. E essa pessoa entende que por causa disso ela tem a condenação eterna. Podemos visualizar Jesus Cristo na cruz do Calvário, pendurado, só que na sua mão direita ele tem a salva. O sangue dele é derramado, mas se não doar, se não ofertar, não tem salvação. Se você conhece alguém que tenta submeter pessoas através desse ensino, essa pessoa é um herege, é um falso profeta. Alguém que não se deve ouvir nem absorver os ensinos, pois a origem é a arrogância, é a avareza, é a dissimulação, é a manipulação e o fim de tudo isso é morte espiritual para quem absorve tais ensinos e morte espiritual para quem ensina também. Porque as maldições contidas nas Sagradas Escrituras virão sobre aqueles que acrescentarem aquilo que ela não diz. Então é preciso entender a transição da antiga para a nova aliança, entender a graça de Deus, entender o que é propiciação, entender que as indulgências eram uma malícia manipuladora da igreja e que foi desenterrada nos últimos dias. Com isso você percebe que mesmo isso não sendo condição para a salvação, não significa que há uma necessidade secundária para que isso seja praticado como obra de um verdadeiro cristão. É preciso, em todo o ensino das Sagradas Escrituras, nós sermos moderados,
para quando nós estivermos falando nesse nível, não venha apenas tocar naqueles que com o coração já desejam não ser dizimistas e não ser ofertantes na casa do Senhor. Para isso nós temos todos os textos do Novo Testamento sobre generosidade, sobre ajudar, sobre ser mais importante dar do que receber, sobre ser digno de salário o obreiro que de forma integral serve ao Senhor. E a partir do Salmo 40, onde nós seremos transportados para Hebreus capítulo 8, 9 e 10, nós temos o ensino da transição para compreender essa propiciação, esse sacrifício de Cristo que comprou para nós, os homens, através do seu sangue precioso. No Salmo de número 40, inspirado pelo Espírito Santo, o autor é usado por Deus e diz: sacrifícios e oblações não quiseste, mas corpo me preparaste. Retira a primeira e estabelece a segunda. O Senhor, nesse salmo, está falando sobre a primeira aliança, a lei de Moisés, e a segunda aliança, a aliança no seu sangue, a aliança na sua atitude de amor. E para que a segunda aliança fosse estabelecida, Deus desconsiderou os sacrifícios dos animais, e agora Cristo, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está abrindo o caminho para que o Espírito Santo habite dentro daquele que crê e o justifique para a salvação. Confira comigo Hebreus capítulo 9, versículos 8 e 9, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Para a edificação do santuário espiritual, ou a casa espiritual, que é a igreja, é preciso não existir mais o primeiro pacto, ou o primeiro tabernáculo, ou as primeiras obras nos animais e através dos levitas. Os textos de Hebreus, capítulo 8, 9 e 10, vão deixar bem claro as obras dos levitas, que para que fosse eterno, deveria ter um levita que fizesse a obra todos os dias. E essa obra, que foi transferida da tribo de Levi para a tribo de Judá, tendo Cristo como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem dos levitas, porque nem levita Cristo era, mas agora como aquele que não tem início de dias e nem fim de dias, não com sacrifício de animais, porque Deus não recebe o sacrifício de animais quando é para salvar os homens. Então Deus recebe o sacrifício dos homens para salvar o homem. É uma morte vicária no lugar do outro. Por isso que a partir do versículo 11 ele diz: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna salvação. O sacrifício de Cristo, que começou fora do tabernáculo, na cruz, depois ele entrega dentro do tabernáculo, terceiro céu, morada do Altíssimo, nos concedeu agora e nos fez com que o Senhor nos declarasse justos e agora dignos de uma eterna salvação. Ela é eterna e não está concluída, mas será quando nós formos ressuscitados dos mortos e estivermos com o Senhor no novo céu e na nova terra. Veja que em relação à salvação, o dízimo nunca vai ser citado aqui, mas é citado o trabalho dos levitas, é citado os animais, é citado o sangue e é citado a aliança. Aquilo que dentro da nação de Israel, dentro das leis cerimoniais, Israel deveria cumprir para que os pecados fossem cobertos, aqui no ensino da transição da antiga para a nova aliança são explicados e a explicação mostra que são substituídos pelo sacrifício de uma pessoa, não de um animal, pelo sangue de uma pessoa, que é Cristo Jesus, e uma única vez, por um tabernáculo melhor e aperfeiçoado, por um sacerdócio melhor e aperfeiçoado, não segundo a tribo de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. E o versículo 28, como uma conclusão dessa obra de propiciação, de expiação dos nossos pecados por Cristo Jesus, no versículo 28 diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, para os que o esperam para a salvação.
aquilo que nos deixava em cativeiro foi retirado pela expiação e foi levado, e a obra de Cristo foi entregue ao Pai. Agora o Pai deu a ele a recompensa desta obra. E qual é a recompensa desta obra? É o outro de mesma essência, o Paracleto, aquele que estaria com a igreja todos os dias, justificando, salvando, perdoando, dando dons e capacidade e ousadia para serem testemunhas de Cristo na terra, até quando o Senhor voltar, sem pecado, ou seja, sem necessidade de obra para pecado. Porque os justificados já o aguardam uma segunda vez para a salvação, ou seja, para concluir a salvação através da santificação plena. Nós somos santificados de forma posicional pelo que Cristo fez. Nós devemos ser e somos santificados de forma progressiva pela obra do Espírito Santo e a nossa comunhão com Ele. E nós seremos santificados de forma plena ou completa pela obra da ressurreição, onde o nosso corpo mortal se revestirá da imortalidade e estaremos para sempre com o Senhor. Por isso o dízimo nunca foi e nem é condição para a salvação. Não é uma obrigação que é nos imposta para adquirirmos algo, mas deve ser considerado como um privilégio daqueles que compreenderam este propósito até na era da igreja. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Não deixe de ver os nossos outros vídeos. 6 princípios para o dízimo. 7 motivos porque muitos cristãos não dizimam. Falamos também em Malaquias capítulo 3 sobre o ladrão que não dá o dízimo e sobre o devorador. Deus abençoe grandemente a sua vida. Não se esqueça de conferir e de se inscrever no canal Bíblia de Fato. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus.